Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Daniel Ciribelli e aqui nós vamos falar sobre ciência, espiritualidade, sonhos, sonhos lúcidos e projeção astral. Hoje eu trago para a gente conversar um relato projetivo, lúcido, que me aconteceu dia 5 do mês 7 desse ano 2018. Eu só passei por essa experiência que eu vou relatar depois de ter feito a técnica completa 3 do site GVA Saulo Calderon. Pude sentir a repercussão energética da técnica, pude sentir as energias ao meu redor, sentir as pessoas, senti uma paz muito grande e acredito que só por isso eu pude abrir a lucidez fora do corpo e lembrar de tudo de forma muito construtiva. Essa experiência me aconteceu entre 5 e 6 da manhã, após eu acordar, tomar uma água e voltar a me deitar e posteriormente ter a experiência, viver a experiência. Então eu vou contar ela agora e a gente vai conversar um pouquinho. Eu moro na fronteira com o Paraguai, aqui em Foz do Iguaçu. A experiência foi na Ponte da Amizade, que conecta Foz do Iguaçu e Paraguai, conecta Brasil e Paraguai. Eu abri a lucidez ali, já fora do corpo, abri a lucidez ali. Eu estava com minha esposa e meu filho. Minha esposa semi-lúcida, eu sentia que ela não estava ali entendendo muito bem o que estava acontecendo. Meu filho estava dormindo no colo dela. E a gente começou a andar. Começamos a andar em direção ao Paraguai. E eu via muitos espíritos transitando na ponte, de um lado para o outro, e transeunte, sabe? Pareciam zumbis. Era uma região umbralina onde eu saí. E porque eu sei disso, a energia era pesada. Eu não conseguia nem voar. Eu me sentia pesado e também as pessoas não estavam lúcidas. Elas estavam mal vestidas, vestes sujas, na verdade, né? É isso que eu quis dizer. E o ambiente também era nebuloso, crepuscular. E eu fiquei um pouco assim. Eu me senti mal por ver as pessoas não lúcidas. E fiquei imaginando, poxa, eu também saio assim de noite, maioria das vezes, sem lucidez, vagando por aí, por onde a minha sintonia me levar. Fiquei pensando sobre isso, andando na ponte, lúcido, vivendo aquela situação mesmo. E aí eu vi um rapaz que me chamou a atenção, ele passou bem pertinho de mim assim, e eu lembrei daquela cena do Matrix, onde o cara transforma o outro, esqueci o nome dele, o agente, que ele coloca a mão assim dentro das pessoas e elas se transformam. Dei uma pausa aqui, que meu amigo me lembrou, é o agente Smith. Então ele coloca a mão nas pessoas e ele as transforma nele mesmo. Então eu pensei isso na hora, poxa, eu vou tentar, a fim de abrir a lucidez daquele espírito que estava passando do meu lado. Foi o que fiz, eu coloquei a mão assim, mas eu me senti tão puxado que eu entrei dentro do corpo dele. Dentro do corpo do espírito que estava vagando ali perto de mim. E eu entrei, senti a dor, senti um pavor assim e saí. Aí na hora, eu entendi o porquê que ele estava sem lucidez, que ele estava ali vagando. Porque provavelmente ele se desestabilizaria se a consciência dele voltasse à tona. Ele sentiria toda a dor que eu pude sentir nele e talvez não conseguisse gerenciar isso internamente. Então, continuei andando ali, né? Fui em direção ao Paraguai e eu não lembro muito bem depois de um certo ponto. Depois de um certo ponto, eu perdi a lucidez, mas eu ainda posso relatar que eu fiquei próximo de um carro. Eu, minha esposa e meu filho, a gente ficou ali próximo de um carro aguardando alguma coisa. A partir desse ponto, eu perdi a lucidez. Eu só voltei a ter lucidez em casa. Fui trazido para casa, alguém me trouxe, ou eu vim e não sei como. Mas enfim, abri a lucidez novamente
na sala da minha casa. Aí abri a lucidez, entendi a situação e minha esposa ainda estava comigo, o meu filho também. Nós seguimos em direção ao quarto. Antes de abrir a porta, eu brinquei com minha esposa. Ó, você duvida que meu corpo tá ali, deitado? Ela me olhou assim, como ela estava semi-lúcida, então ela entendeu muito bem o que eu quis dizer. Mas isso foi muito legal, porque até eu duvidei de mim mesmo. Eu fiquei, será? Será mesmo que eu tô fora do corpo? Eu fiquei pensando. E fiz essa brincadeira. Vamos ver se meu corpo tá ali no quarto. Quando eu abri a porta, pra minha surpresa também, meu corpo tava lá dormindo, o corpo dela também. Tá todo mundo no quarto, mas as duas irmãs dela. Duas ou uma. Uma irmã dela tava em casa, se não me engano. Mas enfim. E eu também vi meu pai sentado na cama. Só que não parecia meu pai. Era como se fosse um mentor plasmado do meu pai, para não assustar. Eu senti isso. Foi isso que eu senti na hora. E eu olhei pro meu corpo e comecei a ser puxado por ele, assim. Eu sentia minhas energias, sabe? Como se fosse fumaça, assim. Eu sendo magneticamente puxado pro meu corpo. Aí eu falei pra minha esposa. O nome dela é Adriele. Eu chamo ela de Drica. Falei, Drica, coloca nosso filho para dormir, por favor, porque senão eu vou voltar pro corpo. Eu falei, não, eu vou interiorizar. E eu não quero agora. Então ela colocou o nosso filho, ela fechou a porta e eu fui para a sala. E aí automaticamente não me senti mais puxado para o corpo e eu tava nu. A hora que a gente abriu a porta ali, chegamos na sala, eu tinha roupa. Mas quando eu cheguei na sala sozinho, eu me senti nu. E tava frio pra caramba. Eu até acho que estava com impressão de ter frio, alguma coisa assim. Aí eu olhei pra sacada, tem uma varandinha aqui, e pensei, poxa, eu vou pular, vou voar um pouco. Devo ter terminado a missão que fui fazer, não lembro. Eu vou voar um pouco, aproveitar o momento. Aí eu lembrei que estava quase na hora do meu filho acordar para ir para a escola. Então eu fiquei pensando, decidi, não, eu vou voltar. A hora que eu pensei em voltar, automaticamente voltei, encaixei no corpo, né? Fui puxado. E aí encaixei no corpo e acordei. Aí eu sentei na cama e não lembrei de nada. Não lembrei de nada. Era como se eu nem tivesse tido a experiência. Aí uns 10, 15 minutos depois veio de uma vez o bloco de informações. Ele veio, nossa, aí peguei o caderno, comecei a escrever. Escrevi toda a experiência. Aí ainda assim, aí esperei minha esposa acordar. Ela acordou uns minutos depois. Aí perguntei, você sonhou com alguma coisa? Porque ela não estava normal, sem lucidez lá fora. Ela ainda estava tendo algum discernimento. Por isso que eu perguntei quando a gente acordou. Quando eu acordei, depois ela acordou, eu perguntei, você sonhou com alguma coisa? Ela falou, eu sonhei com seu pai e tinha um carro também. Comprovação. Comprovação do mundo espiritual. Que o mundo espiritual existe. Que isso aqui que a gente está vivendo não é bem só isso aqui. Tem muito mais coisas aí. Então ela falou isso. Aí eu falei pra ela, olha, não era o pai, era o mentor. Pode ser o mentor plasmado do meu pai. Que ele veio com essa aparência para poder gerar uma afinidade. Lembrando que minha esposa não é espiritualista, não estuda sobre os assuntos de projeção astral. Ela acredita em Deus, tal, frequenta a igreja como a maioria de nós e pelo menos aqui do Brasil, né? Então, assim, para ela também me pareceu ser uma surpresa, que ela já vem me acompanhando as minhas histórias malucas, né? Então, tá aí. Ela lembrou do meu pai e lembrou do carro que depois da ponte. Não sei qual o tipo de missão que eu fui, se foi ajudar alguém, se foi para aprender alguma coisa, embora eu tenha tirado coisas positivas. Mas eu pude perceber uma coisa que eu não tinha percebido antes. Que a gente tem muitas questões internas que deixamos de lado. Sabe? Eu não digo nem defeitos, mas
transformações internas que não estão de acordo com uma luz externa que pode nos ajudar. Pessoal aqui. Então, a gente precisa de reforma íntima. Independente de quem seja, que linha siga, precisamos de reforma íntima. Por quê? Porque a reforma íntima, ela vai transformar quem nós somos por dentro. E o que nós somos por dentro vai nos sintonizar com aquilo que vibramos, sabe? Gera uma sintonia e começamos a nos conectar com coisas melhores, com situações melhores, com espíritos mais inteligentes. Começamos a nos conectar com o todo e vamos aprendendo com isso e podendo ajudar mais, ajudar tantas pessoas como ajudar nós mesmos na senda, na vida, na existência. Acho que o que eu tirei de positivo dessa experiência lúcida fora do corpo foi que se eu não me transformo internamente, eu me conecto com aquilo que eu estou tentando não ser, ou pelo menos não sou no momento. É isso. Bom, fico por aqui e até uma próxima experiência.